Hoje vamos estudar sobre o Birkat Eilanot, a bênção das árvores, que temos que fazer essa bênção no mês de Nissan. Vamos estudar com base no Ilkut Yosef, o livro que quem escreveu foi o Rav Yitzhak Yosef, filho do Rav Ovadia Yosef. Hayotze Bemei Nissan, quem sai no mês de Nissan e vê árvores que estão florescendo ou estão com botões prestes a florescer, tem que fazer a bênção Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, que é bendito a você Hashem, Rei do mundo, Rei do universo, Sheloch yisir beolamo klum, que não deixou faltar nada em seu mundo, Vebará bo briot tovot, e criou no seu mundo boas criações, Veilanot tovot, e boas árvores, as frutíferas, Le'einot bahem bnei adam, que os seres humanos podem ter proveito delas. Vetiknu bracha azo lefi shehu inyan sheba mizman lizman beofen mehudash. E assim essa bênção foi instituída de acordo que ele vem de tempo em tempo, que ele é cíclico. Então, toda essa mesma época do ano, no mês de Nissan, mais ou menos no mês de Nissan, a gente vai ver daqui a pouco, que pode ser o mês anterior ou mês posterior, vai depender do local do mundo que você vai estar e se as flores elas vão estar desabrochando, ou os botões sim vão estar prestes a desabrochar, então vai estar apto para fazer essa bênção que a gente acabou de falar. Eu vou deixar escrito na descrição essa bênção completa em hebraico, transliterado em português, para facilitar. Quem quiser fazer essa bênção, Tavolav Brachá, ele vai ser abençoado. E desse modo a pessoa vai ver as árvores ressecadas, que no momento do inverno as árvores se ressecaram completamente, pelo menos de acordo com as estações do ano daqui de Israel, é assim que funciona. Agora você vai olhar uma árvore, ela está seca, não tem uma folha nela, ela está só os galhos para cima. E quando agora a gente vai entrando para a primavera, saindo do inverno, então a gente começa a ver que justo aqui, a Adam Shroe Tzim Eveshim, a pessoa que vê as árvores ressecadas, Shefri Hamakadosh Baruchu, que Hashem vai fazer elas florescerem e voltarem com toda a força, com as suas folhas e com as suas flores e posteriormente com seus frutos. E a gente não faz a bênção de Shehianu no Birkat Eilanot, que é a bênção Shehianu, Vekimanu, Veigianu, Bazmanazé. No Birkat Eilanot a gente não faz. E a gente só faz essa bênção uma vez por ano. A gente não faz mais de uma vez. Que justo o momento propício é nesse mês de Nissan. E essa bênção ela não é específica só para homens, para mulheres também. Por mais que as mulheres a princípio vão estar Pturot, vão estar isentas das mitzvot, dos mandamentos relacionados com o tempo, aqui essa bênção ela não está relacionada diretamente ao tempo, ela está relacionada à florificação das árvores. Então, por isso, as mulheres também vão ter que fazer essa bênção. Elas também têm essa mitzvah. É preferível fazer a bênção das Ilanot, o Birkat Eilanot, a bênção das árvores, em árvores que se encontram fora da cidade, num local de floresta sem estar dentro de uma cidade. Um certo local entre cidades, né? Uma floresta que tenha entre cidades, é bom sair da cidade e ir até esse local para encontrar as árvores para fazer essa bênção. A gente já vai entender os detalhes de como fazer essa bênção perante quais tipos de árvores. A gente já falou que as que florescem, mas as que florescem e que dão frutos. Mas de toda forma, isso não atrapalha para fazer a bênção. Né? Essa mitzvah ela pode ser feita mesmo com árvores dentro da cidade. O preferível é que seja fora da cidade. Mas se tiver motivos, sim, se tiver, a gente vai ver aqui algumas justificativas, isso não vai impedir com que essa bênção possa ser feita em outros dentro da própria cidade. Então, se a pessoa tiver
Motivos como Tridá, que se for muito difícil para ela sair da cidade, ou fraqueza, dependendo se for um idoso, ou se for alguém que, né, tenha que andar muito, que não tenha carro, por exemplo, e para ele vai ser algo muito difícil, então não tem problema. Ele pode fazer essa bênção dentro da própria cidade dele. O Mikol Sheken Mipnei Hashash Bitul Torah. E ainda mais se a pessoa for alguém que estuda a Torá todo o tempo. Todo o tempo que ela tem, livre, disponível, ela estuda a Torá. Então, para essa pessoa, como se sair da cidade for algo que vai realmente exigir muito tempo, exigir um esforço, então ela pode, dentro da própria cidade, fazer essa benção para que ela economize esse tempo e consiga estudar a Torá. Na nossa geração, que hoje em dia tem carro, tem ônibus, não é tão difícil, né, sair da cidade para fazer uma benção dessas. Então fica mais fácil para a gente hoje em dia, mas de qualquer maneira a gente vê aqui que para quem tem esses motivos, ele pode fazer a bênção dentro da cidade. Ele pode fazer também essas bênçãos dentro da cidade. E o Rav diz que o ideal é que 10 pessoas se juntem para ir fazer essa bênção das árvores, o Birkat Eilanot. Porque sobre 10 judeus, a Shekhinah repousa, a presença divina, ela está muito mais presente quando é um grupo de 10. Se for ainda um grupo de 500, 1000 e daí por diante, ainda mais, né? Kol Sheken, ainda mais vai ter essa presença divina. Onde tem um grupo de judeus, é onde a presença divina repousa. Não é à toa que o Minyan, quando a gente vai rezar Shacharit, Mincha e Arvit, precisa de no mínimo 10 pessoas para fazer todas as bênçãos, o Kadish, e daí por diante. Então ele ressalta essa importância. Isso não é um requerimento principal, mas é algo secundário que, para quem quiser fazer essa bênção no nível ainda maior, organizar um grupo de 10 judeus para fazer. Então não se deve fazer a bênção das árvores sobre árvores. Desculpa, não deve fazer essa bênção em árvores. E sim, somente tem que fazer a bênção nas árvores, árvores de frutos que se come. Né? Você pode falar, mas o pinheiro dá o pinho. O pinho é comida de pessoa? Não. Talvez seja comida de animal. Então ele não é considerado uma árvore que é permitido fazer a bênção das árvores. Não pode fazer Birkat Eilanot sobre árvores que elas não são frutíferas ou que seus frutos são não próprios para consumo. Então sobre essas árvores não se pode fazer o Birkat Eilanot. Agora a gente vai para a segunda etapa. Quantas árvores são necessárias para fazer? Primeiro a gente passou por quais árvores? Então são as árvores frutíferas, que os alimentos, os frutos delas são propícios para o ser humano comer. O segundo é quantas árvores são necessárias. E o Rav diz que são necessárias pelo menos 2 árvores para fazer essa bênção. E ele diz que agora a gente vai para a terceira etapa, quantos tipos, né? Pode ser uma árvore de laranja, uma laranjeira e uma outra macieira, né? Os 2 tipos é o melhor. Só que se não tiver, né, vamos dizer que está num caso que só tem 2 árvores do mesmo tipo, são 2 macieiras, 2 árvores de maçã, então ele vai poder fazer essa benção na frente dessas 2 árvores e já vai ser o suficiente para ele. E ele continua, e aquele que faz a bênção sobre tipos diferentes, se for como o exemplo anterior, uma árvore de tapuz e uma árvore de laranja e uma outra árvore de tapuar, que é de maçã, então vai ser Areisa Meshubar. Essa vai ser uma mitzvah no nível mais elevado. Então, sobre a árvore que ela foi feita, olha, existem frutos que eles foram enxertados. Por exemplo, o kiwi não existia, passou a existir com toda a modificação genética e os enxertos na árvore. Um enxerto é quando tem uma árvore e a pessoa vai lá, corta um pedacinho do galho dela, pega uma outra plantinha, corta um pedacinho dessa outra, junta os 2,
elas vão no final crescer juntas e o fruto vai sair diferente. Então, isso pela Torá o judeu é proibido fazer, o nome disso é kilaim. Existe até mesmo todo um distanciamento dentro de cada... Por exemplo, se a pessoa for plantar uma árvore de maçã num local aqui, numa hortinha, então nesse local ele tem um raio ao redor que ele não pode plantar nada que seja diferente desse tipo. Tem muitas leis quanto a isso, né? A gente está falando uma regra geral. E o que significa esse enxerto? Então, esses frutos que eles vieram através de enxerto, essas árvores de enxerto, elas são menos propícias. Aqui, os Hachamim, os nossos sábios, eles se dividiram. Parte disseram que está ok, que pode fazer a bênção, parte disseram que não. Então, quem tem a oportunidade de fazer a bênção numa árvore que ela não é de enxerto, vale a pena que ela busque o tipo de árvore original. Porém, se não tiver opção, ela pode fazer também na árvore de enxerto, que ela vai sair por parte dos legisladores de obrigação dessa mitzvah. Quanto mais legisladores a gente sair, né, pela opinião de mais legisladores, a mitzvah vai ter um nível maior, ela vai ser mais completa. E agora ele fala sobre árvores de orlá. Orlá são os primeiros 3 anos depois que a árvore é plantada. Depois que a árvore foi plantada, tem os primeiros 3 anos. Na verdade é que eu acho que essa contagem começa depois que ela começa a ter frutos. A gente pode ver isso no outro momento, mas é mais ou menos os primeiros 3 anos depois que ela é plantada, ou primeiros 3 anos depois que ela frutifica, que ela não pode ser usufruída. O que significa? O judeu não pode ter usufruto da árvore da qual ele plantou nos primeiros 3 anos. Ele não pode vender o fruto, ele não pode consumir do fruto, ele tem que deixar daquele jeito, ele tem que deixar para a natureza, para os pássaros, para os animais comerem, para cair no solo, apodrecer e alimentar o solo, né, dos minerais dos frutos. Obviamente que a Torá não traz todos esses motivos, simplesmente fala que é proibido, mas na prática a gente vê que isso é benéfico para a natureza, interessante. E a pergunta que é feita é, então se é proibido ter proveito de uma árvore de orlá, será que seria proibido fazer a bênção das Bricata Elanot sobre essas árvores? A resposta é, não é proibido. Ele pode fazer a bênção nessas árvores que elas ainda estão dentro do período de orlá, mas ele diz no final que é proibido que se a árvore já tivesse sido usada em algum momento para idolatria. Se a árvore foi usada para idolatria, aí sim essa árvore estaria proibida de fazer a bênção de Bricata Elanot. Tem outras leis sobre uma árvore que foi feita para idolatria, dentre elas é cortar, arrancar a árvore, queimar ela. Mas isso é assunto para um outro tema. Assunto para um outro vídeo. E os que são rápidos, a zerizim makdimim lemitzvot, a gente aprende essa característica, essa conduta de Avraham Avinu, de Abraão, que aqui ele explica para a gente a zerizim makdimim levarech baikdem kol ma shefshar. Então, aqueles que gostam de cumprir, fazer a mitzvah no seu nível mais elevado, então eles vão fazer o mais antecipado possível. E aqui ele explica quando é Berosh Chodesh Nissan. Então, no primeiro é para fazer essa bênção em Nissan. Pode ser feito a bênção Bricata Elanot em todos os dias de Nissan, do mês de Nissan. Só que qual que é o ideal? Fazer no primeiro dia. Logo na primeira oportunidade de fazer essa bênção, ele já pega e faz a bênção de Bricata Elanot. E não é para deixar essa mitzvah para depois, deixar o Bricata Elanot para depois. Por exemplo, ele disse que é muito bom fazer esse Bricata Elanot com 10 pessoas. Porém, se ele for conseguir fazer no primeiro dia sozinho, é preferível que ele faça em Rosh Chodesh sozinho, essa bênção, do que no segundo dia do mês, no dia 2 de Nissan, com 10. Ele prefere o quê? Faz antes, é melhor você fazer antes, só você, do que você esperar alguns dias para fazer em grupo. E o principal é que se passou o primeiro dia do mês de Nissan, o segundo, o terceiro, 10, 20, já está chegando no final, a pessoa tem que se atentar se aquela árvore que ele vai fazer a bênção, ela ainda tem flores e botões. Porque se as flores e botões da árvore caíram, então ele já não vai mais poder fazer essa bênção, que os frutos já estão ali pequenininhos. A partir do momento que as flores e os botõezinhos todos eles caem da árvore e já estão lá
os frutos, então ele já não vai mais poder fazer essa bênção do Bricata Ilanoto. Ele vai ter que procurar uma outra árvore que ainda tem flores. Então esse é o principal. A princípio não é para fazer o Bricata Ilanoto no Chodesh Adar, no mês de Adar. O mês de Adar é um mês antes do mês de Nissan. Então ele disse que o ideal é fazer no mês de Nissan. Porém, se ele tiver motivos e no mês de Adar, que é o mês anterior, tiver botões e flores, ele pode fazer sim essa bênção. Ele vai ser uma mitzvah que ele vai bedeavada, ele vai a posteriori, com menos legisladores concordando com essa mitzvah, mas ele ainda assim fez. Se ele fez, contou para ele, tá ok. Se ele mesmo fez no mês anterior, antes do mês de Nissan, no mês de Adar, então não tem nenhum problema, a mitzvah dele valeu para ele e tá tudo bem. E aqui ele também diz que se por qualquer motivo a pessoa não pôde fazer essa bênção em Nissan, o próximo mês depois de Nissan é Iyar. E então ela deve fazer essa bênção ainda no mês de Iyar, e lembrando que deve haver na árvore, a árvore tem que ser frutífera, com frutos comestíveis, tem que ser 2 árvores, pode ser do mesmo tipo, e ela tem que estar com flores e botões. E o Rav também explica que se a árvore, vamos dizer que não deu para fazer essa bênção no mês de Nissan, por qualquer motivo, a pessoa às vezes estava doente, não sei, qualquer motivo. Então, no mês seguinte, ela fala, agora eu vou conseguir fazer. E ela vai procurar para fazer. E ela encontra árvores que já estão no processo de perder as flores e botões e começando a nascer os frutos. E ela vê uma árvore grande que metade dela perdeu as flores e os frutos, que perdeu as flores e os botões e já tem frutos pequenos. E na outra metade ainda tem flores. Então essa árvore ainda pode ser, ela ainda é considerada para fazer Bricata Ilanoto. Eu escutei de um Rav que até mesmo uma árvore só ele pode fazer Bricata Ilanoto. Sim, uma árvore de limão, por exemplo, ele pode fazer Bricata Ilanoto, essa bênção, mesmo que o ideal sejam 2. Se por qualquer motivo não tiver, não encontrar, né, justificativas, então sim pode fazer. Com uma árvore só, também assim sairia de obrigação dessa mitzvah. E aqui depois ele diz que mesmo se passaram 6 meses, ele fala que se a pessoa se encontra num país, num outro lugar, aonde no mês de Nissan ele não encontra absolutamente nenhuma árvore comestível, de frutos comestíveis, que tenha a sua a florificação, né, o mês da primavera, na verdade, tem que ser o mês da primavera a princípio, quando tem a florificação das árvores no momento de Nissan, né? Nissan, naquele lugar do mundo, não tem árvores com flores e botões. Então ela pode até mesmo 6 meses depois fazer essa bênção. O Rav diz que até Tishrei Heshvan essa bênção pode ser feita, né? Que a gente pega Nissan, Iyar, Tammuz, Av, Elul, Tishrei Heshvan. Até 7 meses depois, ele ainda assim vai ter todo esse período para fazer. No final são 8 meses, que ele fala que desde de Adar, que é o mês anterior de Nissan, até Heshvan, né? Ele deixa para a gente esse período aberto, pode ser feito, né? Ficar a posteriori, ficar algo, uma bênção de nível menor, só que ainda assim é considerada mitzvah, dependendo do caso, né, e do local onde a pessoa se encontra no mundo. É permitido fazer também o Bricata Ilanoto em Shabbat e em Yom Tov, não tem problema. E para fechar, ele conta pra gente que uma pessoa que ela é cega, ela não pode fazer a bênção de Bricata Ilanoto, que justo ela tem que ter essa conexão visual com a árvore. Assim a gente aprende dos nossos sábios. Então, é isso, qualquer pergunta que vocês tiverem, né? Acho que ficou bem claro tudo, mas se tiver alguma pergunta, deixa nos comentários. E é isso, eu vou deixar também na descrição a própria bênção de Bricata Ilanoto. E eu também gostaria de lembrar que o Rav Shimshon escreveu um livro chamado Leis do Dia a Dia. Sim, a gente, né, tem esse e-book na loja do Sabedoria da Torá. E para quem tiver o interesse, eu vou deixar aqui também aparecendo o das bênçãos, o livro das bênçãos. Tem muitos livros, sim, que fazem esse englobamento das leis judaicas, e quem tiver interesse já vai poder ficar por dentro das leis. Eu vou deixar também na descrição. Fiquem com Deus, façam essa bênção se tiver, né, o local onde você se encontra no mundo tiver
a parte da Prichá, que é o florescimento das árvores, nesse mês de Nissan, então façam, se não, como a gente aprendeu aqui, até mesmo 7 meses depois do mês de Nissan, até Heshvan, vocês vão poder fazer, que seja o ideal, que sejam 2 árvores, que sejam 2 tipos diferentes, que seja de frutos comestíveis, e mesmo se for de Orlá, e mesmo se for em Shabbat ou Yom Tov, você vai poder fazer. O ideal é fazer com 10, e se você puder fazer antes, sem 10, né? Se isso for te atrasar a fazer, então você faz mesmo sem 10, mas se conseguir juntos os 10 para fazer logo no Rosh Chodesh, com 10 pessoas, fora da cidade, né? Um resumo, uma conclusão aqui legal, para ficar já na cabeça bem fresquinho, tudo que a gente aprendeu aqui.